Vamos aprender agora as ferramentas do menu principal. Vamos abrir aqui o nosso menuzinho principal. A primeira ferramenta é abrir, que é abrir o Daikon rapidamente no Easy 3DI. Eu já mostrei essa ferramenta para você lá no vídeo de importação. Então, aqui nós vamos abrir o Daikon, mas ele não vai ficar salvo lá no banco de dados, tá? É para abrir de uma forma rápida. Depois eu posso salvar o projeto, posso botar aqui algum comentário, alguma coisa que eu queira, e salvo esse projeto aqui do jeito, né, que eu planejei, que eu fiz tudo aqui dentro. Posso vir em abrir projeto, aí eu abro um projeto que eu já tenha feito. Como eu nunca salvei um projeto nesse paciente aqui, eu não tenho projetos anteriores para serem abertos, né? Posso vir em exportar, e aqui, olha só, eu posso gravar tanto em CD, DVD, né, quanto no disco local. Se eu vou enviar para um dentista pela nuvem, eu salvo no disco local, daí eu já tenho que ter lá uma pastinha separada para onde eu vou salvar, né, esses arquivos. Eu posso já salvar ele num arquivo zipado, ou não. Se eu quiser zipado, é só eu clicar nessa caixinha e aqui eu vou, por exemplo, já vou salvar o Daikon, né, a extensão .dcn. Mas eu posso salvar os arquivos do projeto, então se eu salvei lá os projetos, ele vai aparecer. Posso salvar também o visualizador do programa, né, o viewer aí, para o dentista analisar. Então, eu posso vir aqui e salvar da forma que eu achar melhor. Aqui, indo mais adiante, nós temos ir ao software de terceiros. Então, aqui eu posso, por exemplo, selecionar um software que eu tenha, por exemplo, que é o Blue Sky. Então, vou colocar aqui para ele abrir o Blue Sky. Você viu que ele abriu o Blue Sky e agora ele está me dizendo aqui que restam 2 exportações, porque quando eu baixo o Blue Sky ele me dá em torno de 5 exportações gratuitas, mas ele só vai me dar esse aviso aqui, eu dou o ok, se não aparecer para você tudo bem, se aparecer você dá o ok normal e aí ele vai carregar aquele exame que a gente tinha lá no Easy 3DI para dentro desse software. Pronto. Aqui está o Daikon do paciente e eu só dou um ok para que ele carregue o exame para dentro do Blue Sky. Não tem mistério, é super simples e aí você pode ir rapidamente de um software para o outro caso você queira fazer alguns planejamentos. Depois disso, nós temos a importação de modelos, foto 3D, CT secundário e ficheiro APF. Então aqui nós temos 4 tipos de importação diferentes que a gente pode trazer para colocar junto com o nosso exame. Depois nós temos a exportação de modelo de superfície, que nada mais é do que quando eu faço a segmentação, se você tem a aba segmentação, você gera aí uma superfície, né? Que pode ser a segmentação óssea, e aí você pode exportar esse modelo. Aqui é exportar a reconstrução cefalométrica. Caso você tenha um exame de face completa, você pode colocar aqui na exportação de reconstrução cefalométrica. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher só o lado esquerdo, só o lado direito ou inteiro. Nesse caso não vai fazer muita diferença porque a tomografia só foi feita de um lado do paciente. Então, eu posso colocar aqui um filtrinho de nitidez ou tirar, mexer no brilho e no contraste. Posso colocar a informação do paciente e onde que eu vou salvar esse arquivo, além da régua, né, que ela está inferior e lateral. Então, depois disso, salva a imagem. Ah, eu posso escolher aqui também se eu quero ela frontal, e eu não estou vendo o outro lado justamente porque não foi, né, feito na aquisição da imagem, ou axial, tá? E aqui, sem selecionar nenhum dos dois, fica o lateral normal. Então, essa é a reconstrução cefalométrica. Passando um pouco mais adiante, eu tenho a parte de reorientação. E aqui a parte de reorientação é interessante. Ele diz aqui que ele pode reorientar o trabalho que já foi feito se eu quero continuar. Ok, eu quero continuar. E aí, veja bem, aqui eu posso reorientar nesse sentido aqui, né, dessa movimentação da cabeça do paciente. Para que que serve? Se lá na aquisição o paciente fez com a cabeça fora um pouco do lugar, eu posso reorientar, tá?
aqui, por exemplo. O mais importante aqui, eu acho que talvez o que mais a gente vai acabar usando é esse daqui no sagital. Por quê? Normalmente, a aquisição ela é feita no plano oclusal do paciente. Isso quando nós estamos adquirindo a imagem da arcada dentária. Se eu estiver fazendo da face do paciente, a minha orientação é plano de Frankfurt. Mas se eu estiver lidando com a arcada dentária, com os dentes, e eu for precisar ali, né, de uma curva panorâmica, o ideal é que a gente faça plano oclusal paralelo ao solo. Então aqui, olha só, eu poderia reorientar um pouquinho melhor. E aí aqui eu teria mais, né, o meu plano oclusal paralelo ao solo. Se está difícil de eu identificar, eu posso ainda reorientar de uma outra forma. Eu posso vir aqui em rotação de 2 pontos, eu posso colocar, olha só, na incisal dos incisivos e na coroa do molar. E aqui eu aplico e ele vai fazer a reorientação. De uma forma super simples, né, e super, didática. Quando a gente chegar lá na frente, na parte de curva panorâmica, eu vou te mostrar o porquê que é importante isso aqui, mas isso já foi falado também lá na aula teórica, tá bom? Dou um ok, depois que eu reorientei aqui a cabeça do meu paciente, vejo se está tudo legal, dou um ok e pronto, agora ele vai movimentar. Observa que aqui no sagital, olha, ele está meio tortinho. Por quê? Porque eu reorientei a cabeça desse paciente. Seguindo adiante, eu tenho as informações do arquivo e aqui é legal porque eu tenho nome, idade, eu tenho a data que foi feita a aquisição, a dose que foi usada, KV, MA. Aqui eu tenho tamanho, né, de pixels, de resolução, da dimensão da tomografia, então aqui foi 67 por 67 por 41. Então a gente sabe que aqui, ó, é maior, aqui é maior e aqui é menor. Então todas essas informações são super interessantes aqui da gente informar. Logo abaixo a gente tem as configurações, e aqui a gente tem milhões de configurações desse software, né? A gente tem aqui as configurações de banco de dados, do paciente, do e-mail, das informações da clínica. Então aqui eu posso colocar o nome da clínica, o site da clínica, o número do telefone, o endereço. E onde isso tudo vai aparecer? Lá no template, tá? Então eu posso colocar aqui as informações que eu quero. Posso colocar aqui, por exemplo, a logo da minha clínica, né? O texto, se eu quiser criar mais algum texto aqui. Então, tudo isso aqui, a parte de informação da clínica, é muito importante que você edite, tá bem? E aqui, no geral, são outras informações, inclusive aqui, olha só, você tá vendo o meu software com essas cores cinza, azul e branco. Provavelmente o seu aí, ele é verde. Então, olha só, eu vou selecionar aqui o verde só para você perceber a diferença. Aqui ele vai me pedir para fechar e abrir novamente o exame para que eu consiga visualizar a mudança que foi feita. Pronto. Agora você vê que ele está verde e branco, né? Normalmente, quando instala o programa, ele vem com essas cores, tá? Eu gosto mais dele daquela forma que estava anteriormente, né? Que é o profissional. O profissional e o moderno são bem parecidos, tá? Eu gosto mais do profissional. Ele fica com, né, em volta aqui mais escurinho, me agrada mais. Qual é a diferença? Nenhuma, só as cores, tá? As ferramentas vão estar no mesmo lugar, você vai encontrar tudo que a gente já for aprender aqui vai estar no mesmo lugar. A diferença são as cores que são aplicadas. Então, eu vou voltar aqui no meu, vou dar um OK. E só para terminar de te explicar, aqui é o sobre, onde ele vai ter informações de versão do seu produto, né, outras informações do software e por aí vai. Então, esse foi o menu principal, com as principais informações que você precisa saber. Vamos agora ver um pouquinho mais adiante as ferramentas?